nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Coleção Motivação e Empresa. Você vai ouvir agora O Poder do Entusiasmo com o professor Marins. É mais uma realização da PRGB Aspecto, que faz parte da coleção Motivação e Empresa, direcionada para o treinamento, aperfeiçoamento e atualização de todo profissional. Adquira outros títulos da coleção Motivação e Empresa. 5 histórias com o professor Marins. Vencendo o medo de vencer. Motivando para vencer. Para outras informações ou vendas de CD, consulte a Central de Atendimento da PRGB Aspecto. Anote os telefones: 011 São Paulo, 99392800, 035 Minas Gerais, 9981 1156. Hoje, para ter sucesso, a gente precisa de entusiasmo. Nesta nossa conversa com o professor Marins, você vai saber por que só as pessoas entusiasmadas conseguem vencer. Você pode e deve ouvir esta conversa, conduzida de forma clara, objetiva e descontraída, no escritório, em casa ou no trânsito. Professor Marins, afinal, o que é entusiasmo? Muita gente confunde com alegria, satisfação, otimismo. Como é que é isso? Veja bem você, a palavra entusiasmo vem do grego theos. Theos em grego significa Deus, e os gregos eram panteístas ou politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. E a vidente de Delfos, quando dava os oráculos lá na Grécia Antiga, ela na verdade era entusiasmada, ou seja, ela tinha um Deus dentro dela. E uma vez tendo um Deus dentro dela, ela era capaz de transformar a realidade, de fazer as coisas acontecerem, de fazer a realidade mudar. Então, na verdade, é diferente de otimismo. Não é? O otimista é muito mais um reativo, é aquele que espera, aguarda, torce para que dê certo. Eu sempre digo assim, ouvi o discurso do presidente da República, fiquei otimista. De repente li o jornal de manhã, fiquei pessimista de novo. Quer dizer, na verdade o otimista é um reativo. As condições externas é que fazem com que ele seja otimista ou pessimista. O entusiasmado ou entusiasta são as condições internas que modificam as condições externas. Na verdade, é o modo de ele agir entusiasticamente que vai transformar a realidade. Então é uma pessoa que acredita menos no presidente, menos no governador, menos no prefeito, seja lá o que for, mais em si próprio e na sua capacidade de vencer obstáculos. Quer dizer que não há exagero nenhum em se dizer que só os entusiasmados são capazes de vencer, de transformar a realidade, como você disse. Sem dúvida, veja você que sem entusiasmo não há ação eficaz. Uma ação só é ação eficaz se ela for uma ação entusiástica, se ela for uma ação que agrega pessoas, que arrebata pessoas. Pessoas entusiasmadas, elas passam o seu entusiasmo pelos poros, pelo olhar, pela forma de falar, pela forma de se comunicar com os outros. Quer dizer, na verdade, só pessoas entusiasmadas podem viver hoje. Por quê? Veja você. Nós estamos vivendo a época, a era, o tempo, o momento de maiores transformações da história da humanidade. Não houve nenhum outro tempo, nenhum outro momento, nenhuma outra época em que nós tivéssemos tido tantas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo. Veja você que quem nasceu nos séculos 16, 17, 18, 19, por exemplo, começa o século e termina o século do mesmo jeito. Eu sempre digo no lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. Perfeito. E quem começa o século XX, começa o século XX no lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. O automóvel está fazendo 100 anos esses anos, né? Mas, de repente, nós não sabemos os sustos que nós vamos tomar até o final do século XX, tal o poder de transformação que nós estamos tendo. Então, viver hoje exige de nós coisas que não eram exigidas de nós há décadas atrás. Coisas que não eram exigidas de nós há séculos atrás. E essa coisa chama-se entusiasmo. Mas, Marins, fala um pouco sobre a importância do entusiasmo nos dias de hoje, onde as coisas, mais do que nunca, como você mesmo reiterou aí, mudam, constituindo, assim, verdadeiros desafios a cada momento. Veja bem, você é funcionário de uma empresa. Se você não for entusiasmado, se você não for capaz de entusiasmar os seus colegas,
você não vai sair do canto, você vai entrar numa mesmice. O que você não pode hoje é ser considerado alguém que faz todo dia tudo sempre igual. É o seu entusiasmo que vai fazer de você uma pessoa diferente. É o seu entusiasmo que vai fazer de você chefe, um chefe diferente. Porque não adianta, foi-se o tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Foi-se esse tempo. Hoje, na verdade, eu tenho que conquistar os meus subordinados para um projeto, para uma ação. E se eu não tiver entusiasmo, e se eu não for capaz de educar para o entusiasmo, ou seja, de passar o entusiasmo para os outros, eu não vou conseguir. Veja como chefe de família, você como pai, você como mãe, se você não for uma pessoa entusiasmada com o progresso dos seus filhos, com o estudo deles, né, com o namoro de uma filha, com o namoro de um filho, desde que, é claro, você tenha razões para se entusiasmar, né? Na verdade, o que vai acontecer é que você fica um pai chato, uma mãe chata, umas pessoas que só trabalham. A vida começa a ficar uma vida sem cor, sem colorido. O entusiasmo, na verdade, que é, vou repetir, eu acreditar em mim e na minha capacidade de transformar a realidade e fazer as coisas acontecerem mesmo, veja você, diante das adversidades que podem existir, ou seja, mesmo diante de uma realidade que mostre para mim que tudo aquilo que eu estou pensando é quase impossível. Quer dizer, sem esse entusiasmo é impossível você vencer hoje. Tá certo. Agora eu queria que você me explicasse uma coisa. Você acha que dá para ser entusiasmado nos dias de hoje, num mundo competitivo, repleto de dificuldades, estressante, onde a pessoa não tem sequer um tempo para si própria, muitas vezes? Olha, veja bem você, essa é uma diferença entre o entusiasmo e o otimismo. Veja bem, se você for esperar as condições ideais para daí se entusiasmar, você não vai se entusiasmar nunca. Veja bem, a gente para numa esquina qualquer nesse Brasil, e vem uma criança de 2, 3 anos pedir esmola a você, ou vender um drops, ou fazer alguma coisa. Você pode se entusiasmar diante de um quadro desse? Difícil. Você está vendo, por exemplo, a situação da saúde no Brasil, do analfabetismo, enfim, essa coisa toda de moradia, do sem terra, do sem teto. Você pode se entusiasmar? É claro que não. Então, qual é a diferença? Não é a realidade que vai te fazer entusiasmado. É o seu entusiasmo que vai conseguir transformar essa realidade. Se nós tivermos pessoas entusiasmadas, brasileiros entusiasmados, profissionais entusiasmados, nós juntos, com o nosso entusiasmo, a gente vai poder fazer alguma coisa para transformar essa realidade. Mas se a gente for esperar as condições ideais para daí se entusiasmar, não vai se entusiasmar nunca. Eu vou contar um caso a você. Eu morava nos Estados Unidos. Sim. E um dia eu estava aqui no Brasil, e chego de volta lá na cidade onde eu morava, uma cidade muito pequena, de 2.000 habitantes, perto de Manhattan, perto no estado de Connecticut, ali perto de Nova York. E de repente eu vejo todas as casas da pequena vilinha onde eu morava, com 2.000 habitantes, com uma tarja preta, com um pano preto na janela. Todas as casas. Os moradores do supermercado com uma tarja preta no braço, as mulheres com uma fita preta. E eu falei, o que aconteceu? E eles falaram, cortaram um galho do carvalho de frente à igreja. Era um carvalho enorme que tinha e que alguém foi fazer uma poda lá, parece que a empresa de força e luz lá, com Edison, e fez uma poda meio drástica nesse carvalho. E a cidade entrou em profunda consternação. Todo mundo dizia, onde já se viu viver num país onde não se respeita um carvalho? E eu, na verdade, pensava no meu pobre Brasil, crianças morrendo na rua, problemas muito mais graves do que cortar o galho do carvalho. Eu não estou dizendo que cortar o galho de um carvalho centenário não seja importante, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você quer se desentusiasmar, o galho de um carvalho basta. Não é? Porque depende da sua situação, quer dizer, as condições lá nos Estados Unidos, etc., são tão perfeitas ou tão boas para aquela comunidade em termos de saúde, educação, etc., que o grande problema é o galho do carvalho. Nós temos outras razões para nos desentusiasmarmos. O que nós temos que fazer? Viver entusiasticamente. A única maneira de ser entusiasmado, ponha isso na sua cabeça, é viver entusiasticamente. Agora, o que acontece, Marins, quando a gente não consegue superar esses obstáculos para chegar ao entusiasmo que você está dizendo?
A gente tem que lutar para isso. A gente tem que condicionar o nosso subconsciente. Você tem que aprender a fazer relaxamento. Você tem que aprender, na verdade, a repetir para você mesmo: sou capaz, vamos conseguir, isso é possível. Tem saída. Você, antes, por exemplo, de dormir de noite, faça um relaxamento, faça um condicionamento, como a gente diz, subconsciente, faça quadros mentais na sua imaginação positivos, vendo-se vencedor, vendo-se resolvendo aquele problema. Se você é vendedor, enxergando-se vendendo. Se você é um bom radialista, enxergando-se com sucesso. Se você é um bom ator, enxergando-se com sucesso. Isto é importante. Por quê? Porque nós ficamos expostos à negatividade do mundo 24 horas por dia. É verdade. Nós é que temos que criar uma barreira mental, anticorpos, exatamente, uma barreira quase que mental, para não deixar a gente sucumbir diante dessa negatividade toda que a realidade está mostrando. Então muita gente fala assim para mim: Marins, você é meio louco, você, sei lá, é otimista demais. Eu falei: eu não sou otimista demais, eu quero, na verdade, mudar a realidade. Eu quero ser capaz de, com entusiasmo, reunir pessoas entusiasmadas e modificar o que está errado aí. Não adianta eu ficar aqui só chorando o que está errado. Não adianta eu ficar aqui reagindo ao que está errado. Ou reagindo ao que eu não gosto, às mazelas do mundo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Tem que parar de reclamar e partir para a ação. Quer dizer, posso resumir assim então o que você disse? A gente pode dizer que sem entusiasmo não há vida, não há ação, não é? E na melhor das hipóteses, quando isso acontece, se cumpre tabela, se joga no máximo para empatar, por exemplo. Olha, eu diria para você o seguinte, vou ser bem claro para você. Não vale a pena viver hoje sem entusiasmo. A vida é difícil. Você sabe que não está fácil nem emprego, nem competitividade se você é empresário, a globalização com qualidade a nível mundial, uma exigência nossa, custos a níveis mundiais. Ora, se você, além de todo esse quadro, não tiver entusiasmo, ou seja, se você não acreditar na sua capacidade ou na sua possibilidade de mudar a realidade, de transformar, de fazer a coisa ocorrer, não é, de fazer com que as pessoas que trabalhem com você formem um time vencedor, não vale a pena viver. Vai viver para quê? Para cumprir tabela, como você diz? Vai viver para se aposentar? Né? Para contar o tempo de INPS? Depois, quando você vai ver quanto você ganhou do INPS, você sabe quanto você vai ganhar? Quer dizer, ou seja, esperar para morrer de fome? Então, é melhor não. É melhor criar o entusiasmo, criar a realidade. E isto você pode ver. Leia, você que está me ouvindo, todas as biografias dos homens de negócio de sucesso. Leia as biografias dos cientistas de sucesso. Leia as biografias dos religiosos, do quem você quiser que tenha sucesso. Financeiro ou não financeiro. Quer dizer, financeiro, vamos dizer assim, no mundo como um artista famoso ou como um cientista famoso. Você verá. Eram pessoas entusiasmadas. Ou seja, pessoas que quando falaram, vou fazer isso, alguém disse a ele, você é louco. Você vai dar com os burros na água, isso daí é impossível fazer. E ele acreditou que mais nele, mais na sua causa, mais na sua missão, do que na verdade numa possível realidade adversa que faria, teoricamente, com que ele ficasse em casa dizendo, infelizmente não é possível. Tem uma frase de entusiasmo que eu queria contar a você que é muito interessante. Nós uma vez fomos num ponto de venda, nós estávamos discutindo numa empresa que tal coisa de merchandising num ponto de venda era impossível de fazer. Seria idealmente maravilhoso, mas é impossível de fazer. E os grandes técnicos tentaram, os grandes especialistas de merchandising, pessoal de marketing, falou, isso não dá. Isso é muito bonito, mas é inviável. Daí a gente visitando um ponto de venda, um bar no Rio de Janeiro de um português, do Seu Manuel, que parece ironia, mas era o Seu Manuel mesmo, nós vimos aquilo que nós tínhamos dito, que era impossível, feito. Daí nós nos surpreendemos e falamos, Seu Manuel, como é que pode aquilo lá? Quem é que fez aquilo? E o Seu Manuel respondeu num bom português, ele falou, foi o Ricardo. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso, na verdade, é o entusiasmo. Quer dizer, se você sabe que é impossível, você não vai nem tentar. Ele, como não sabia que era impossível, foi lá e fez. Acabou resolvendo e fazendo. É isso aí. Quer dizer que é o entusiasmo que faz a diferença.
Entusiasmo é sinônimo de sucesso. É sinônimo para mim de sucesso e de vida. Veja bem, uma família alegre, feliz, uma família que a gente só vê em filme, no Papai Sabe Tudo, lembra daquelas coisas antigas? Lembro da série. Né? Quer dizer, o que você enxerga naquela família? O entusiasmo do pai, o entusiasmo da mãe, o entusiasmo dos filhos, pelo sucesso dos outros, pelo sucesso da esposa que trabalha fora, pelo sucesso do marido, pelo sucesso dos filhos na escola. Quer dizer, não tem tempo ruim, não tem negatividade, não tem aquela corvice que eu chamo, aquela coisa que vamos fazer um piquenique, o cara fala, vai chover. Quer dizer, aquela, sabe, vai estar assim de formiga. Vamos pensar realmente na nossa capacidade de fazer o melhor, de fazer mais gostoso, de viver. Na minha opinião, se você não tiver entusiasmo, você não tem vida. Perfeito. Não é nem sucesso. Sucesso você não terá mesmo. Você não tem nem vida. Perfeito. Agora, Marins, dentro dessa nossa proposta, da nossa conversa, quais os meios, os mecanismos para que a gente tenha cada vez mais entusiasmo? Olha, eu vou tentar dar a você que está me ouvindo 10 dicas simples para se viver entusiasticamente, para se viver com entusiasmo hoje. A primeira dica é, por favor, afaste-se de pessoas e de fatos negadores e pessoas negativas. Ou seja, cuidado com as notícias ruins, afaste-se dela, ou seja, se proteja. Não fique vulnerável a só notícia ruim. Você conhece aquelas pessoas que vêm conversar com você e que depois de 10 minutos de conversa você vira um trapo, a pessoa parece que tira a energia de você, retira. Ele vem falar de câncer, da doença, da desgraça, do roubo, do estupro. Quer dizer, na verdade, você conversou, você encontrou com ela na rua, ela acabou com você numa conversa, você vai para casa cambaleante, né? É uma coisa. Afaste-se. Se é muito seu amigo, tente ajudar uma vez, 2 vezes, mas não tente mais do que 3 vezes. Por quê? Porque você vai ficar doente e ela ainda vai falar, viu? Não falei para você que você... Então a primeira coisa é essa, afastar-se de pessoas e de fatos negadores e negativos. Perfeito. Segunda dica, acreditar e valorizar naquilo que a gente chama de insights positivos. O que é insight? É aquela coisa que entra dentro de você, aquela ideia que entra dentro de você, fica lá, vamos dizer assim, fervilhando, fica lá cozinhando e de repente brota para fora. Né? Quer dizer, a gente fala assim, eu tive aquele insight, quer dizer, aquela coisa que entrou e saiu, aquele estalo. Tá. E a gente, às vezes, onde é que a gente tem essas ideias boas? Em 3 lugares. Começando a dormir, ou dormindo, no banheiro e dirigindo o automóvel, geralmente. O que eu queria dizer? Quando uma ideia boa ocorre na sua cabeça, você tem que correr, porque ela terá ocorrido em 1000 outras mentes ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, durma com um lápis e um papel ao lado da cama, e quando você acordar com aquela ideia louca na cabeça, pelo amor de Deus, não tente dormir. É a pior coisa que você pode fazer. Levante, vá para o seu computador ou vá para a máquina de escrever ou pegue um papel e escreva aquela ideia genial que brotou e que no dia seguinte de manhã já vai estar adormecida, morta, você já achou que aquilo era uma loucura e aquele momento é o momento sagrado. Nós, professores de universidade, a gente diz isso. Tive uma bendita insônia. Sabe o que é bendito? É quando você acorda com aquela ideia, você vai para um computador, você fica 2, 3 noites sem dormir escrevendo. Daí você escreve a tese da sua vida, o artigo da sua vida, o projeto de pesquisa da sua vida, e só ocorre naquele momento. Então, acreditar nesses insights positivos. Teve uma ideia louca, faça, tente fazer. Terceiro conselho. Não reclamar e não falar mal dos outros. Eu acho que não tem nem nada mais antigo, nada mais démodé, como a gente diz em francês, quer dizer, fora de moda, do que reclamar. Você encontrar com o nego que reclama do emprego, reclama disso, reclama da outra. É primo do outro lá que... Não dá. Só esse é impossível trabalhar. Quer dizer, saia do emprego que tá, parta para outra, mude a sua vida, não venha reclamar para mim, pelo amor, pare de reclamar. Quer dizer, reclamar, além de tudo, como dizia a minha avó, é feio. É feio. É feio. É uma palavra antiga, mas é feio. Retrata bem. E não falar mal dos outros. Isso que é coisa mais fora de moda do que eu vim falar mal de você para alguém, você falar mal de mim para alguém. Para com isso, acaba com isso. Se você não puder falar bem de alguém, não fale mal. Né? Acabe com essa coisa toda. Qual é o quarto? Ou a quarta dica, vamos dizer assim, para viver com entusiasmo?
é cultivar a alegria, o riso e o bom humor. Eu acho, tenho certeza disso, a maior prova da ignorância de alguém é o mau humor. O nego emburrado, como diz a minha terra. Emburrado. Quer dizer, emburrado é burro, quer dizer, né, é ignorante, quer dizer, a pessoa que tô de mal com a vida, e tem gente que é assim, que é mal-humorada de nascer. Meu avô já era assim, minha avó. Para com isso, larga não. Quer dizer, a alegria, o riso, o bom humor. Agora, vou dizer para você, principalmente, a capacidade de rir de si próprio, dos próprios erros. Isto é fundamental, não é só rir da vida, é rir dos próprios erros, ter a capacidade de passar por cima das próprias coisas. Bom, quinta dica: iluminar mais o seu ambiente de trabalho e a sua casa. Lembre-se que a escuridão traz a depressão. É um conselho pragmático. Acenda a luz, abra a janela, abra as coisas, torne os ambientes onde você trabalha claros, arejados. Você entra em algumas casas que dá a impressão que o sujeito tem aquela lâmpada do professor Pardal, que eu li uma vez, que era uma lâmpada que ele inventou que escurecia ambientes claros. Né? O sujeito acende uma luz, é 25 watts. Quer dizer, para com isso. E a energia no Brasil não é tão cara como se diz, comparável com outros países do mundo. Certamente. Né? Só para você ter uma ideia, a energia no Japão custa $1,33 por quilowatt-hora. No Brasil custa 10 centavos de dólar o quilowatt-hora. Então, na verdade, quer dizer, vamos aproveitar isso, acender luz, botar luz clara, vamos pintar as coisas de branco. Por quê? Por que no hemisfério norte você tem pessoas mais depressivas que no hemisfério sul? Porque no hemisfério norte o inverno é terrível. Muito rigoroso. Muito rigoroso. As noites são longas, 4 horas da tarde já é noite, 9 horas da manhã ainda é noite. Você vê aquelas pessoas de preto esperando o trem na neve. Quer dizer, por isso que nós, dos países subtropicais e tropicais, somos mais alegres, mais... Agora, então, esse é o conselho. Ilumine mais o seu ambiente de trabalho, não é? A escuridão traz a depressão, lembre-se disso. Qual é a sexta dica? É ser alguém sempre pronto a colaborar com os outros. Por quê? Porque a pessoa que colabora com os outros, ela tira um pouco do tempo de ficar olhando no espelho as próprias mazelas, os próprios problemas. Fica olhando para o próprio umbigo, né? O próprio umbigo, exatamente. Quer dizer, a pessoa que na verdade, colabora, está sempre pronto. O Papa Paulo VI dizia uma coisa assim, ele chamava um cardeal lá, isso foi um cardeal que me contou no Vaticano, e falava assim, qual é o cardeal mais ocupado que nós temos? Daí o cardeal-chefe lá dizia, é fulano e tal. Então dê para ele mais essa tarefa. E falava, sua santidade, é o seguinte, eu falei, ele já é o mais ocupado, o senhor quer dar mais essa tarefa? Ele falou, bom, esse vai achar tempo para fazer. Né? Porque as pessoas que colaboram, as pessoas, elas se desprendem, elas esquecem de si próprias. E isso faz uma felicidade, isso traz um entusiasmo. Ver, por exemplo, uma coisa comunitária sendo feita, seja onde for, na sua paróquia, no Rotary, no Lions, da maçonaria, no cursílio de cristandade, na escola de samba, curso, qualquer coisa. Passe a trabalhar para a comunidade. Qual é a sétima dica? É surpreender as pessoas com momentos mágicos, ou seja, pelo amor de Deus, acabe com o seu feijão com arroz. Quer dizer, aquela pessoa que eu vejo você, já sei o que você vai falar, o que você vai dizer, o que você vai reclamar, já sei como é que você vai estar vestido. É preciso a gente surpreender os outros com momentos, surpreenda a sua mulher, sua esposa, com uma coisa que ela não espera. Você que é mulher, surpreenda seu marido com uma coisa. Você que é filho, surpreenda seus pais. Vocês que são pais, surpreenda seus filhos, seus colegas de trabalho, seu patrão, seu empregado. Quer dizer, faça da rotina, que é o maior pecado do mundo, segundo Tristão de Ataíde contra o ser humano, uma coisa diferente. É claro que nós temos que fazer todo dia mais ou menos as mesmas tarefas, todos nós, mas faça de forma diferente, faça de forma entusiasmada, crie. Então isso é importante, surpreender as pessoas. A oitava dica é fazer tudo com um sentimento de perfeição, prestando atenção aos detalhes. Por quê? Veja isso que eu vou falar para você. Nós estamos no mundo do global, do geral, do macro, do absoluto, e nós achamos que o macro, geral, absoluto é importante e que os detalhes não têm importância. Só que nós nos esquecemos que o macro, geral, o global, absoluto só será perfeito se as partes o forem.
Eu não estou dizendo para você se perder nos detalhes, mas a verdade é que um jantar será mais agradável ou menos agradável se ele for detalhadamente bem preparado. Uma viagem será melhor ou pior se você preparar detalhadamente, ou seja, o detalhe, o seu nome escrito de maneira correta. Que surpresa! Você pegar uma carta e, oh, não errou meu nome, quer dizer, que coisa de louco, não errou meu endereço, quer dizer, lembrou do dia do meu aniversário, fez, quer dizer, o detalhe é que faz a perfeição. Perfeito. A 9ª dica: andar bem vestido, limpo, perfumado, ou seja, gostar da sua imagem. Isso que eu estou falando. É preciso que você goste de você, é preciso que você invista em você, porque eu não tenho direito de querer que ninguém invista em mim se eu não investir em mim primeiro. Agora, se eu ando mambembe, relaxado, caído, como é que eu vou ter entusiasmo? Como é que as pessoas que vão trabalhar comigo vão ter entusiasmo em trabalhar comigo? Não tem como. E a 10ª e última dica: faça já. Agir prontamente é o que se chama em inglês do do it now, quer dizer, faça agora, não espere, não protele, não fique, a gente chama assim, enrolando, encebando, quer dizer, parta para ação, né? Quer dizer, mais vale se sujar um pouco andando que morrer sentado. Quer dizer, é importante que a gente parta para ação. Com essas 10 dicas e com tudo que a gente já falou, eu tenho a impressão de que a gente consegue transformar, você que está me ouvindo, vai transformar a sua vida numa vida entusiástica, numa vida entusiasmada. Você vai acordar de manhã com vontade de enfrentar o dia. E tem uma coisa dos entusiasmados: quanto maiores os problemas, mais entusiasmado o desgraçado fica. E tem gente que fala onde ele acha esse entusiasmo todo, onde ele acha essa energia toda, né? E aí você vai ver que a pessoa por quê? Porque ela tem dentro dela aquele conceito do entusiasmo. Quer dizer, então, que a gente tem mais é que se comprometer com as soluções do que com os problemas. Claro, a gente tem Ação, que, agir, a gente tem não que reagir, fazer agir. parte da solução e não parte do problema, né? E você só pode fazer parte da solução se tiver entusiasmo. Ok. Marins, muito obrigado pela sua participação aqui em mais essa conversa e estamos abertos aqui para as suas considerações finais, por favor. Eu é que agradeço e queria dizer a vocês, gente, nós no Brasil, nós temos todas as condições para que a gente se entusiasme. Não tem país que nem este. Vamos dizer bem o que é verdade. Quer dizer, não tem povo bom como este. Quer dizer, não tem sol como este. Não tem praias como essa. Quer dizer, então, o Brasil já nos dá as condições básicas. Nós não temos vulcão, não temos terremoto, não temos desgraça, não temos tufão. As casas nossas não caem todo inverno, todo verão com furacão. Quer dizer, não, nós temos todo. Agora, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Nós precisamos aprender a viver com entusiasmo. Muito obrigado, professor Marins, que nos honrou aqui participando dessa conversa. Professor Marins, doutor em antropologia, com pós-doutorado em macroeconomia e autor de vários livros e vídeos de sucesso nas áreas motivação, vendas e marketing. Ouça sempre essa conversa com o professor Marins, no escritório, em casa ou no trânsito. Realização PRGB Aspecto, fazendo parte da coleção Motivação e Empresa, que é direcionado para o treinamento, aperfeiçoamento e atualização de todo profissional. São programas produzidos a partir de conceitos, análises e ensinamentos propostos por consultores como o professor Marins, dos mais credenciados. Visite também o nosso site e conheça outros produtos e palestras abertas do professor Marins. O endereço é www. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.